Olá, meus queridos amigos. Salut mes chers amis, chers frères et sœurs. Nous sommes parvenus au tutoriel de la troisième semaine de cette nourriture quotidienne, l'origine de l'amour. La semaine 3 de cette nourriture quotidienne a comme titre le ministère de la gloire, vérité. Au début de cette semaine, il parle déjà à partir de l'origine de cet unique ministère de la Nouvelle Alliance et qui a comme objectif accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, premièrement, je vais traiter de ce sujet dans les premiers épîtres de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. On voit que Paul avait du souci, faisait du souci par le fait que les Corinthiens avaient une préférence, et comme Grecs, ils avaient des préférences pour un philosophe A ou un philosophe B. Et à cause de cela, ils pensaient que dans l'Église, dans les choses du Seigneur, ils pouvaient aussi choisir selon leurs préférences. Mais Paul montre dans le chapitre 3 de 1 Corinthiens que celui qui agit de telle manière dans l'Église agit en fait comme enfant et comme charnel. Et Paul dit, je ne vous donne pas la nourriture solide car vous ne pouvez pas encore le supporter car vous êtes encore charnel. Alors, c'est quoi le symptôme d'une personne qui n'a pas encore grandi dans la foi et encore un enfant dans la foi? C'est qu'il y a des jalousies, des disputes entre vous, c'est ce que Paul dit. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est dans le chapitre 3, verset 3. Au verset 4, il dit ceci, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Edifício de Deus sois Dans vós. Bom, esse je pequeno trecho aqui, ce eu petit gostaria passage de comentar da seguinte forma, que nós que ainda, se nós ainda não temos crescimento de vida, não conhecemos a Deus, não conhecemos a maneira de Deus trabalhar, não conhecemos a vontade de Deus, nós ainda ficamos nessa esfera de preferências, né? Eu gosto do fulano de tal, gosto daquele profeta, eu gosto daquele apóstolo, mas pessoas que são mais crescidas, essas pessoas aprendem de que nós não estamos aqui pela preferência por A ou por B. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a lavoura de Deus que dá crescimento dos filhos de Deus e também o edifício de Deus que é a edificação da igreja. Então, que Deus realmente precisa são pessoas que se preocupam com a realização da obra de Deus, com a vontade de Deus ser feita e não ficar brigando, tendo preferência por um outro, desde que todos os obreiros estejam fazendo a obra do Senhor, e não fazendo do seu jeito, mas fazendo efetivamente a obra, a lavoura de Deus precisa de vida para crescer. Não são artifícios humanos que fazem a lavoura de Deus crescer, mas é a vida de Deus. E o edifício de Deus precisa de material de edificação adequado ou correto, senão também o edifício não cresce. Portanto, se
não importa se é obreiro 1, obreiro 2, cooperador A, cooperador B, desde que a obra de Deus esteja efetivamente sendo realizada, nós devemos dizer aleluia, não ficar tendo preferências pelo outro. Todavia, além de não ter de preferência, só que nós precisamos nos preocupar que a obra de Deus seja efetivamente feita, a vontade de Deus seja verdadeiramente feita. Como? Por isso Paulo fala no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Quer dizer, já que nós não devemos ter preferência por A ou por B, desde que todos estejam fazendo a obra de Deus, mas não é eu dizer que estou fazendo a obra de Deus, está tudo bem. Não, eu preciso efetivamente estar fazendo a obra de Deus com o material correto e com a vida de Deus. Portanto, Paulo fala assim, Paulo se preocupa com o que cada obreiro está fazendo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto por Jesus Cristo. Então, o fundamento já está posto, que é o próprio Senhor Jesus. Agora, o que nós vamos edificar em cima desse fundamento? Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Ou madeira, feno e on pourrait être en train d'édifier avec un grand volume. Com muito volume, aparentemente a obra que eu estou fazendo está aparecendo, tem muito volume, todo mundo está vendo, mas pode ser meramente madeira, feno e palha que fazem volume. Ce grand volume peut être du bois, du foin, du chaume. Mais ce que Dieu veut, c'est des personnes qui édifient avec le bon matériau. Et c'est quoi le bon matériau? C'est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ce sont des matériaux de petit volume, mais qui sont consistants, qui réellement accomplissent l'œuvre de Dieu et le fait avancer. Donc, tous ceux qui sont en train d'accomplir l'œuvre de Dieu d'une manière adéquate, avec le bon matériau, la vie de Dieu, l'or, l'argent et les pierres précieuses, nous allons dire, simplement dire Alléluia. Et nous ne devons pas avoir de jalousie, des disputes parmi nous. Todavia, ainda assim, Paulo, ainda no capítulo 4 de 1 Coríntios, ele deixa claro que mesmo que nós não temos preferência por ninguém, mas eles precisavam conhecer que Paulo foi o apóstolo enviado por Deus para os coríntios. Então, existe uma relação de vida com o apóstolo. Então, mesmo que o Apolo esteja fazendo a obra de Deus, mesmo que Cefas, certamente um grande apóstolo de Jesus, esteja fazendo a obra de Deus, mas a relação que eles têm é com Paulo. Então, eles precisavam ver que Paulo foi usado para trazer a palavra, para edificação, para ajudar aquela igreja. Então, isso é um ponto que nós precisamos conhecer muito bem. Tanto é que a segunda Coríntios foi um livro escrito, foi uma carta escrita para esclarecer esse assunto. Paulo tinha uma autoridade apostólica sobre os coríntios. Não é que agora todo mundo é igual, todo mundo faz o que quer, não temos preferência. Não é bem assim. Existe a ordem que Deus colocou, pessoas que Deus colocou como pais para os coríntios. Paulo era um pai para os coríntios. Portanto, nós devemos ver essa linha de autoridade, de encabeçamento de Deus através de Cristo e através dos apóstolos. Muito bem. Dito essas coisas, eu quero já quase ir dessa semana. Porque essa semana fala da glorificação, porque o nosso item ainda é a glorificação. E a glorificação, ela partiu, por que nós estamos falando da glorificação? Porque partiu de 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3 mostra que o ministério
em que nós estamos envolvidos não é o ministério da letra, mas é o ministério do Espírito. Né? 2 Coríntios 3, aqui vou ler para vocês. Paulo diz assim, no versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então esse é o primeiro reconhecimento de que esse ministério da Nova Aliança não vem pela capacidade dos apóstolos, não vem pela capacidade de homem algum, porque a suficiência vem de Deus. Ninguém tem a capacidade de fazer a obra de Deus, senão o próprio Deus com o poder de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, já que esse ministério da Nova Aliança não é feito, né, porque o ministério da Nova Aliança é para executar a obra de Deus, isto é para fazer a vontade de Deus acontecer. Mas quem faz essa obra é o Espírito. O próprio Deus quem faz. O homem não tem capacidade de fazer. O homem, no máximo, sabe manusear letras, isto é, conhece muitas doutrinas, ensinamentos, eloquências, mas esse ministério não é um ministério da letra. Esse ministério é um ministério do Espírito, é um ministério do Espírito que executa a obra de Deus, que faz a vontade de Deus. Isso é muito importante. Portanto, esse ministério do Espírito é cheio de glória. Versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. O ministério da condenação do Antigo Testamento era levado a cabo por Moisés. E Moisés quando tinha comunhão com Deus, entrava na tenda da congregação, ficava um tempo na presença de Deus, o seu rosto brilhava, porque a glória de Deus era infundida para o rosto dele. E ele saía e falava com o povo com o rosto cheio da glória. Mas essa glória do Antigo Testamento, de Moisés, do rosto de Moisés, desvanecia. E aqui fala, versículo 8 fala, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que o ministério do Espírito tem glória e é maior ainda do que a glória que Moisés experimentou. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Então, a glória da nova aliança é muito superior ao do Antigo Testamento. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, esse assunto do ministério da Nova Aliança nos ligou com o ministério do Espírito. E o ministério do Espírito é um ministério cheio da glória, e tem a sobreexcelente glória, e a glória é permanente, e então nos levou a pesquisar o que é a glória. E a glória no Antigo Testamento, a gente via que o Senhor aparecia na sua glória numa luz resplandecente, né? Ou em relâmpagos, ou numa nuvem, e assim a glória do Senhor aparecia. Mas nós conseguimos ver em Êxodo 33 que a glória do Senhor era a própria presença do Senhor, era o próprio Senhor. Nosso Senhor é um Senhor da glória, Deus da glória e Pai da glória. Então, quando nós se pudéssemos contemplar a face de nosso Deus, nós estaremos contemplando a glória de Deus. Porque Moisés, depois que o povo pediu para Arão fazer o bezerro de ouro,
e adorou como os deuses que haviam os tirado do Egito, Deus então ficou extremamente zangado, muito indignado, e queria abandonar aquele povo e fazer da descendência de Moisés o povo que ele levaria para a boa terra de Canaã. Mas Moisés conhecia o Senhor, disse que o Senhor não poderia fazer isso, porque a aliança que ele fez foi com Abraão, Isaac e Jacó. Olha só, era um momento para quem não tivesse a pureza no coração. Quem tivesse ambição no coração podia muito bem dizer, tá bom, o Senhor aceito. O Senhor deixou de lado a descendência Abraão, Isaac e Jacó, mas o Senhor vai levantar a descendência minha. Muito bem, eu concordo. Não, mas Moisés passou pelo teste. Moisés não foi pela sua ambição. Ele já era uma pessoa trabalhada por Deus. Ele estava livre desse problema da ambição própria. Graças a Deus por isso. Só que Deus estava tão irado, Deus disse, como Moisés lembrou da aliança feita a Abraão, Isaac e Jacó, Deus disse, tá bom, já que eu fiz essa promessa, eu vou levar esse povo até a boa terra. Porém, eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo, porque se eu for com esse povo é de dura serviço, em algum momento eu vou consumir esse povo de indignação. Mas Moisés disse, se tu não fores, a tua presença não for comigo, eu também não vou. Não me faça subir desse lugar. Moisés, Deus falou o seguinte para ele, então está aí, isso está em Êxodo 33, né, versículo 14, né, 33, 14, maravilhoso. Esse é o versículo que eu guardei no coração, do meu serviço. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Olha, se a presença do Senhor não for conosco, se a presença do Senhor n'est pas avec nous, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade, nossa experiência, nosso conhecimento da Bíblia. Não. Se a presença do Senhor não for conosco, nada dará certo. E graças a Deus, quando a presença de Deus está conosco, nós podemos ter descanso, porque nós sabemos que não é pela nossa força da carne é que nós realizamos alguma coisa, não somos capazes de fazer nada. A presença do Senhor, através de nós, realiza a sua obra de uma maneira como um rio que flui. Às vezes você se esforça, faz as coisas acontecerem do seu jeito, você vê que nada dá certo. Mas um dia você se rende, você depende só do Senhor, você não confia mais na sua própria carne, na sua própria força, você depende do Senhor, você tem comunhão com o Senhor, confia no Senhor, parece que você não tem mais saída, mas você confia no Senhor, você percebe que as coisas começam a fluir de uma maneira tão gostosa, tão espontânea, que as coisas são executadas sem que você faça força. Isso é trabalhar no descanso de Deus, trabalhar na presença de Deus. E a diferença entre nós, a igreja, e outros povos é que a presença do Senhor está conosco, ou Ele anda conosco. É isso que Moisés disse ao Senhor. Senhor, não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Nós, graças a Deus, nós somos um pequenino rebanho, não temos muita força, mas a presença do Senhor é conosco. Quando o Senhor anda conosco, nós descansamos, podemos trabalhar no descanso e as coisas fluem, as coisas acontecem. Vocês podem ver nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, as coisas têm acontecido. É inegável que o Senhor está conosco, que Ele anda conosco. Só temos que louvar o Senhor. Vamos valorizar mais isso. Não confia na sua própria carne. Não queira fazer alguma coisa por si mesmo.
anda na presença do Senhor, ou peça ao Senhor, a presença está com você. Muito bem. Então, essa é a glória do Senhor. Ele foi mais ousado, já que a presença do Senhor vai conosco, então mostra-me a tua glória. Ele foi muito ousado, acho que foi o único homem em toda a Bíblia que eu vejo que teve essa ousadia de pedir para ver a glória de Deus. E Deus falou, tá bom, eu vou colocar você numa fenda da rocha, eu vou passar, mas você não poderá me ver o rosto. Em outras palavras, se alguém vê o rosto de Deus, vê a glória de Cristo. Deus próprio é a glória. Deus é a glória. Então, Deus falou assim, eu vou pôr a minha mão, tampar com a minha mão, quando eu passar você não verá o meu rosto, mas quando eu passar você poderá ver as minhas costas, quer dizer, uma parte de mim você pode ver, não o rosto. Portanto, irmãos, nós entendemos daí que a glória não é somente uma luz, um resplendor, mas a glória é o próprio Deus. Quando Deus se mostra para você, quando Deus se revela a você, se manifesta a você, você vê a glória de Deus. Então, a glória é o próprio Deus. Muito bem. Dito tudo isso, vamos para João capítulo 14 a 17, que é exatamente o centro, né, do nosso estudo nessas mensagens. E João capítulo 14 mostra-nos que Jesus ele iria partir, né, deste mundo através da sua morte na cruz, e os discípulos estavam muito tristes, estavam perturbados, e o Senhor disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, creia, né, que alguma coisa de muito bom, né, vai acontecer com a minha ida. Então, porque quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A minha ida, através da morte, através da crucificação, é para eu poder voltar e colocar vocês, discípulos, em mim mesmo, e não só isso, vocês poderão estar onde eu estou, isto é, vocês serão levados para o Pai. Que coisa tremenda, né? Então, como ele fará isso? No capítulo 14 ainda de João, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, a ida de Jesus, como Jesus na carne, através da sua morte na cruz, e Ele iria morrer. E ao terceiro dia, Deus o ressuscitaria. Por quê? Porque Jesus tinha convicção de que a sua vida humana, todo o seu viver humano, sua encarnação, viver humano foi perfeito. Não teve nenhum pecado, porque ele viveu totalmente debaixo da vontade de Deus. Ele não procurou fazer nem por um segundo a sua própria vontade. Ele não falou uma palavra que desejasse falar por si. Ele não determinou o seu próprio tempo de fazer as coisas. Tudo ele estava submisso ao Pai. Não fez nada de si mesmo. E não buscou a sua glória. Isso é muito importante. Portanto, irmão, não busque a sua glória aqui na terra, seja na obra, seja na igreja, ser reconhecido, ser aplaudido, ser elogiado. Jesus não veio aqui para procurar a sua própria glória, senão a glória do Pai. Então, nós também estamos aqui hoje não para buscar essas coisas. Muito bem. Então, Jesus morreria, mas ele sabia que o Pai tinha aprovado toda a sua vida humana até a sua morte. Então o Pai o ressuscitaria. Em Atos 13, 33 diz, naquele dia, né, da ressurreição, Deus disse para ele, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Esse filho aqui era o homem Jesus se tornando filho de Deus. Ele, como Deus, já era o filho unigênito de Deus que estava no seio do Pai. Mas agora, como homem Jesus, ele foi gerado
um filho de Deus, agora é filho primogênito, porque é o primeiro homem a ser gerado um filho de Deus. Em outras palavras, foi o primeiro homem admitido por Deus para dentro dele. Deus o admitiu, Jesus nele, é o primeiro homem que está inserido em Deus. Ele foi gerado filho primogênito porque abriria a porta para os muitos filhos que viriam a crer em Jesus e seriam gerados. Ele abriria a porta da glória, porque Deus é a glória. Abriria a porta da glória para muitos filhos de Deus. Não é? Então, quando ele morresse, ele voltaria para os seus discípulos. Mas voltaria de que maneira? Jesus não voltou em carne novamente. Jesus voltou como o outro Consolador, que está no versículo 16. Esse outro Consolador, em grego, é Paracletos. E Paracletos significa aquele que defende, né? Aquele que defende o homem, aquele que é a favor do homem, é aquele que conhece o homem, aquele que já experimentou as fraquezas do homem, ele sabe se condoer de nós, se compadecer das nossas fraquezas e, portanto, ele pode interceder por nós, ele pode nos ajudar, ele pode nos encorajar nos momentos de fraqueza, ele pode nos consolar. Por isso, ele é o outro Consolador. Em 2 Coríntios capítulo 1, fala muito de Deus da consolação, Deus do encorajamento. Essa palavra é a mesma palavra que saiu da mesma raiz do Consolador. Então, é o Deus que encoraja, mandou o encorajador, mandou o Consolador. Esse outro Consolador é o Paracletos. Esse outro Consolador, Paracletos, é também o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habitava com eles enquanto em carne? Era Jesus, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus, depois da morte e ressurreição, estaria nos seus discípulos como outro Consolador, como o Espírito da Verdade ou o Espírito da Verdade. Bom, cheguei onde eu queria chegar. Deus, então, eu expliquei nas mensagens anteriores que no capítulo 17, versículo 5, ali diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Quer dizer, a aceitação do homem Jesus por Deus é a glorificação desse homem, isto é, esse homem foi aprovado por Deus e foi recebido para dentro da glória de Deus e para dentro de Deus. Esse Jesus, ele já era o Filho unigênito de Deus, como Deus, ele era o Filho de Deus, que já estava na glória do Pai antes que houvesse o mundo. Não é isso que está dizendo aqui? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, antes da criação do mundo. O Filho, como Deus, ele já estava na glória do Pai, já estava com o Pai, não é isso? Mas por que agora ele rogava para que o Pai o glorificasse? Porque agora ele não é somente o Filho de Deus, mas ele também é homem agora, ele é Jesus. Ele precisava que esse elemento de homem, Jesus, fosse também recebido por Deus na sua glória. Por isso diz, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória, né, que eu tive junto de ti. Graças a Deus que na ressurreição Jesus foi glorificado. Ele foi recebido dentro do Pai. Hoje ele abriu um caminho para nos receber a todos para o Pai. Tá? Até aí tudo bem.
Esse momento já seria um momento, né, fabuloso. Já a humanidade toda deveria soltar rojão, porque é um grande feito que Jesus fez por nós. Jesus foi inserido em Deus como homem, abriu a porta da glória para todos os homens que creem nele, graças a Deus. Mas agora vem um problema. Como Deus vai inserir você e eu? Como vai inserir a sua igreja para dentro de si? Se Ele é um Deus santo. Ele é um Deus totalmente santo. Ele não pode nos receber para dentro de si se nós tivermos qualquer elemento estranho à sua santidade. Por isso, o processo que Romanos fala do processo da salvação completa do homem passa, depois da justificação, pela santificação. A santificação envolve a renovação da mente, transformação da alma, e a conformação à imagem do Filho de Deus. Todos esses processos fazem parte da santificação. Isto é, nós precisamos passar por um processo de uma transformação metabólica. As nossas células não santas do velho homem precisam ser substituídas diariamente pelas células santas de Deus. Como? Através da dieta, através da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra, viver a palavra, viver essa realidade. Por isso ele é o Espírito da verdade, trazendo a própria realidade de Deus em nós. Muito bem. Então, nós, somente depois de santificados, é que nós podemos ser inseridos em Deus. Esse é o processo de santificação. Né? E Hebreus 12, 14, né, diz o quê? Vou ler aqui para vocês. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, primeiro, precisamos seguir a paz com todos. Não adianta dizer, vou fechar as portas, vou ler a Bíblia em casa, levantar cedo, fazer oração ao Senhor, vou viver uma vida santa, mas eu estou cheio de problema com outros. Não, nós precisamos viver a vida da igreja, precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Senão essa espiritualidade de você viver isoladamente é falsa. Você precisa ter paz com todos que estão ao seu redor. Começando, né, paz no seu casamento, paz na sua família, paz e filhos, paz, né, no trabalho, paz na sociedade, paz na igreja. Você precisa ter paz com todos. Daí sim, vamos conversar a respeito de santificação. Então, precisamos ter paz com todos e junto com outros irmãos, com a igreja, eu busco a santificação. A santificação é os elementos de Deus aumentando em mim e diminuindo, né, tirando, removendo os meus elementos naturais do velho homem, que não são santos, e assim vou sendo cada dia mais santo. Então, essa santificação visa a glorificação. A glorificação é ser inserido em Deus. Então, a santificação visa substituir nossos elementos naturais pelos elementos de Deus, e com esse processo de santificação, nós podemos ser admitidos para dentro de Deus, que é a glorificação. Então, a glorificação não só é finalizada naquele dia na vinda de Cristo, mas durante os dias de hoje já ocorre, à medida que ocorre santificação em nós, já ocorre a glorificação em nós. Porque 2 Coríntios 3, 18 diz, nós somos transformados de glória em glória, de um nível de glória para outro nível de glória. Então, hoje mesmo já ocorre a santificação e a glorificação em nós. Quando o Senhor voltar, finalizará, coroará esse processo
de glorificação. Muito bem. Então, falei questão de santidade, eu ainda não falei questão do amor. Deus é amor, amor ágape. Como nós podemos ser inseridos em Deus que é amor? Nós temos ainda tantos problemas de relacionamento com as pessoas, com os irmãos que não conseguimos amar, ainda odiamos outros homens, ainda temos problemas de relacionamento. Como podemos ser inseridos? Por isso que a Bíblia, Jesus fala, eles precisam ser aperfeiçoados no amor. Então ainda tem um processo que vai ocorrer em nós. Ainda, irmãos, a questão da justiça não vamos tratar mais para frente. E também nós temos a questão da unidade, que nós já falamos, a unidade de Deus é um. Só que com a queda do homem, quebrou-se essa unidade e trouxe toda a desgraça de conflito, inimizade, contendas, inveja, homicídio, e tantas outras coisas ruins. Então, e no novo homem, na igreja, Deus está restaurando essa unidade. Se nós não formos restaurados na unidade, como nós vamos ser inseridos em Deus? Por isso, em João 17, fala, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Então, chegando no final, o que eu quero dizer hoje? Falta ainda um item. Esse item significa o item da verdade. Então, Deus é a verdade. Deus é a única realidade desse universo. Antes que houvesse um mundo, neste universo, no universo de Deus, não é nesse universo que nós vivemos, no universo de Deus só existia Deus. Não havia mais nada. Então, Deus era a única verdade, única realidade deste universo, certo? Não? Mas, quando Deus criou o mundo criado, e então, esse mundo que Deus criou, é a sombra desse Deus verdadeiro, da verdade de Deus, da realidade de Deus. Então, se nós, o homem, se não tivesse, ainda mais com a queda do homem, nós perdemos ainda mais a realidade de Deus. Portanto, um homem hoje sem Deus, ele vive na vaidade, na vacuidade, no vazio. Por isso que Efésios 4, ele diz o seguinte, que os gentios, aqui diz, os gentios, eles vivem, no capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, o homem sem Deus, sem a realidade, sem a única verdade deste universo, esse homem, ele vive na vaidade, começando pelos seus pensamentos, começando pela sua mente. A sua mente é vazia, os seus pensamentos são vaidade, quer dizer, é nula, a sua mente é nula, não tem nada na cabeça. Então, graças a Deus, Deus hoje está querendo nos encher com a sua verdade. Por isso que Jesus, ele voltou como o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Ele quer nos encher nossa vida com a realidade, a nossa vida ter sentido, ter consistência, porque sem Deus a nossa vida não tem sentido, não faz sentido. Vivemos nessa terra porque tudo é vaidade de vaidade. Muitas vezes nós encontramos pessoas desesperadas querendo até tirar a sua vida, e nós, através de oração, pregar o Evangelho, posso orar por você. Nós temos salvo muitas dessas pessoas nesse rumo. Por quê? Porque todos estão percebendo que essa vida sem Deus é vazia, é vaidade de vaidade, como diz o pregador, como diz o Salomão, o homem sábio, ele diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Exerce o seu trabalho debaixo do sol,
é vaidade de vaidade. Não faz sentido. Né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Né? Vem geração, passa geração, a terra é a mesma. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O sol nasce do Oriente e se põe no Ocidente, e amanhã a coisa vai repetir de novo. Quer dizer, não tem nada diferente. Todo dia é a mesma coisa. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, retorna aos seus circuitos. Quer dizer, o vento sempre vai segundo os seus circuitos, segundo a época, as estações, certo? E todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios para lá, tornam eles a correr. Quer dizer, tudo volta a ser a mesma coisa, não muda. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver. Você vê coisas maravilhosas, não é isso? Tem gente que tem dinheiro, vai lá para lugares maravilhosos, ver coisas maravilhosas, e os olhos não se cansam de ver. É vaidade, tudo é vaidade de vaidade. E não se cansam de ouvir, né? Ouvir, vão para teatro, vão ver a orquestra sinfônica, vão ver uma peça, vão ver as pessoas cantarem e tal, e não se cansam de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se torna a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Esse livro aqui fala da vaidade da vida humana, não faz sentido. Portanto, Deus quer encher a sua vida de verdade. Deus quer encher a sua vida de realidade. A sua vida vai fazer sentido, a sua vida vai ter consistência, né, com a própria verdade de Deus. Portanto, irmão, dia após dia, creia que Deus está te glorificando. E esse processo de glorificação visa também te encher de verdade, de realidade. Você cada vez menos na sua vida terá coisas sem sentido, mas a sua vida fará sentido, vivendo a vida da igreja, vivendo, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, junto com os irmãos, junto com as pessoas, não é isso? Amando as pessoas, compartilhando essa palavra, vida com as pessoas, você vai ver que você está cada vez mais se vestindo, se enchendo da própria realidade de Deus. Deus Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, Jesus a vida. Jesus é a verdade, Deus é a única realidade deste universo. E a glorificação vai, né, esse processo de glorificação visa não só te encher de santidade, te encher de unidade, encher do amor de Deus, da justiça de Deus, mas também te encher da própria verdade, de realidade. A sua vida será uma vida sólida, consistente. Não mais você não mais vive pela vaidade dos seus pensamentos. Você não vai de um lado para o outro, como se não sabendo para onde vai. Graças a Deus, a nossa vida. Deus te abençoe, espero ter podido ajudar você, né, nessa palavra. J'espère que j'ai pu vous aider avec ce message. Jésus est le Seigneur.